o Lacan vai dizer, vai brincar com muito humor, vai pôr ironia na coisa, dizendo de que o inconsciente, ele está na margem oposta ao do amor, porque aqui a gente pode lembrar o que o Lacan vai trabalhar um pouco antes, de que o amor é dar aquilo que não se tem para quem não o pede. No fim das contas, é dar ao outro algo da nossa falta. Isso tem a ver com o amor. O amor, ele também tem a ver com a ideia de um signo, tem a ver com a ideia de uma tentativa, de uma sutura, de uma falta, no fim das contas. Tanto é que o Lacan brinca aqui, ó, quem perde um, não é isso? Ganha, encontra 10. Ou, nos modos que a gente pode dizer de hoje, eu ganhei, eu perdi, mas eu ganhei. É tão difícil admitir a perda, a falta, que muitas vezes a gente precisa de estar condicionado ao ganho. É uma forma de negar a própria falta. Então, o amor, ele, em alguma medida, uma parte dele, ele pode haver essa tentativa, essa certa correspondência a esse ideal de um como um todo, de um como a completude, como aquilo que não falha, como aquilo que não falta. É isso que o Lacan está brincando, ironizando aqui, dizendo, olha, né, o amor visa esse um completo, mas é exatamente nessa visada que ele reencontra algo, se depara com aquilo exatamente que ele tenta tamponar, que é a própria falta. É ela que está como motor de tudo isso. Essa descontinuidade, para dizer nas palavras, nessa vacilação que existe aí, o inconsciente. Lacan vai brincar de uma forma, aqui eu preciso de ter na mente um pouquinho, eu preciso saber um pouquinho de alemão para acompanhar o Lacan, é isso? Eu preciso ter estudado um pouquinho da estrutura da língua alemã para acompanhar essa loucura do Lacan. Ele brinca com a ideia do aqui jogando, é o Lacan de novo, jogando bola, batendo bola. Para a gente ver, ele brinca com a ideia do que é da fenda, do traço, da ruptura, e não esse da totalidade. Aqui a gente teria uma dedução matemática e um curso, basicamente, para a gente falar sobre isso. Mas eu peguei só o jogo que ele faz, que é mais interessante, que ele diz do e depois ele brinca, né, puxando o sonoramente, né, que é Unbewusst, que é o inconsciente, traduzindo. O em alemão, tem o mesmo sentido para nós na língua portuguesa do da negação. Então, é o Lacan brincando com isso, né, que é nesse jogo que ele está fazendo, e é nessa tentativa, né, que ele vai dizer que a gente só conhece o limite, né, do Unbewusst, ou seja, do inconsciente, quando a gente se depara com um Begriff, que é o sem sentido, nonsense, o absurdo. É só aí que a gente se depara com o limite do que é o inconsciente. É muito legal, é um jogo que ele faz, né, de palavras, como é do Lacan, é isso. A dificuldade de acompanhar o Lacan é ter que fazer todos os movimentos do Lacan, tem que ter flexibilidade. A gente vai acompanhando tudo isso. Antes de eu chegar aqui, Janilton, calma aí. Bom, é isso que o Lacan segue dizendo, né, que é o traço da abertura que faz surgir a ausência. Como o grito não se perfila sobre o fundo de silêncio, mas ao contrário, o faz surgir como silêncio. Bonito isso, né? Ele vai retomar rapidamente, né, ao esquecimento que Freud vai mencionar e trabalhar, quando ele vai mencionar a questão do signorelli, desse esquecimento, que aponta por esse tropeço na palavra, que isso é, em suma, a forma da gente poder pensar o inconsciente. Que esse esquecimento, a gente vai lembrar, quem quiser pode retomar esse texto do Freud, quando ele explica as razões pelas quais ele faz essa confusão com a palavra, ele esquece a palavra que ele ia dizer, e como que esse esquecimento tem tudo que ver com alguns pontos ali de dificuldade do Freud.
É isso que a gente faz, né? No fim das contas, a gente, diante desse insuportável, a gente constrói uma outra estrutura linguageira para tentar dar conta disso. O trabalho do psicanalista é desfazer um pouco dessa estrutura linguageira para sobrar, para ficar no resto, para dar uma diminuir esse tanto de sentido para chegar ao que não tem sentido. É o que interessa no fim das contas. Isso dá mais economia de muitos em muitos aspectos, né? Assim, isso faz um emagrecimento no sujeito incrível, né? Basta ter mais leveza, mais sutileza. E essa é uma das possíveis definições que a gente pelo menos vai chegar aqui hoje sobre o inconsciente. O Lacan vai dizer, olha, de uma forma bonita, depois a Gabriela vai colocar, a gente vai ter isso ao longo desses encontros, pequenos vídeos que vão ser construídos a partir desses recortes que a gente vai disponibilizar para vocês vão poder aí compartilhar. Eu acho que é um jeito da gente continuar ecoando, inclusive para fora do espaço da troca, da transmissão, para vocês usarem aí nas redes sociais. A gente está construindo tudo isso também. Essa daqui é uma que eu falei para a Gabriela, eu falei, olha, é muito bonito essa parte que o Lacan fala, mas é muito verdadeiro, porque é toda uma dedução para chegar aqui, que o inconsciente ele se manifesta sempre como o que vacila num corte do sujeito, de onde ressurge um achado que Freud assimila ao desejo que situaremos provisoriamente na metonímia, desnudada do discurso em causa, em que o sujeito se saca em algum ponto que é inesperado. Bom, enfim, a gente teria muita coisa para poder falar desse seminário, mas acho que, essencialmente, esses são os grandes pontos. A gente não vai fechar aqui ainda, porque esse é o momento da gente tentar articular algo dessa imagem com algo dessa escuta, com algo dessa fenda, com algo dessa ânsia. Então, rapidamente a gente vai nas deduções de vocês aí para ajudar a gente a compor esse fechamento. Se você quiser mostrar as imagens nas galerias, eu te mandei no WhatsApp. A Jéssica me mandou alguma coisa aqui no WhatsApp. Vamos ver. Você mandou as fotos? Opa, vamos ter. 3 ambientes que eu mostrei para o grupo. Bom, nós fizemos 2 propostas. Uma proposta. Como eu baixo isso aqui? Baixar 1 a 1. Hã? Mandar 1 a 1. Não tem como baixar todos. Vai abaixar. A proposta que nós fizemos foi de uma equipe trabalhou com algumas obras de arte de Iotim, já que nós estamos falando do olhar. Uma outra, nós pegamos um arsenal que às vezes tem coisas muito interessantes para se ver, nem sempre para se ouvir, mas para se ver com certeza, que é do próprio Instagram. Então aqui a gente vai dividir um pouco desses achados e vamos tentar articular esses 2 pontos, entre o ver e entre a dinâmica da ânsia, fechando para pensar o que é o trabalho do psicanalista. Eu vou contar uma história que o Lacan conta no outro lugar, que não é nesse seminário, mas eu vou trazer ela aqui para a conversa, para ajudar a gente a fechar e a pensar. A Jéssica colocou aqui. O WhatsApp não, né? Você tem para baixo. Não, é lá em cima mesmo. É uma imagem que eu baixei do WhatsApp, essa mesmo. Isso aqui é, por exemplo. O pessoal que esteve junto com a Jess pode ir comentando. Só explicar para o restante. A Adriana Varejão, que é artista que fez esse ambiente lá em Iotim, né? Que lá em Iotim é dividido entre ambientes externos, que são os jardins, e os ambientes internos são as galerias. E a Adriana Varejão fez esse ambiente que em azulejos nós temos essas imagens que elas estão desconectadas.
E essas imagens, elas têm fissuras também, são umas trincas, assim, umas fissuras, e que tem um outro ambiente que depois eu vou mostrar para vocês, que é um ambiente com vísceras do corpo humano, algo vermelho, e nós temos o contraste com esse ambiente que ele é azul, que tem a leveza, tem as ondas do mar do Mediterrâneo. Então ela quis interligar o Brasil com Portugal, então os azulejos portugueses, e ela trouxe essas trincas para mostrar que nós temos rachaduras, trincas na história, né, que é a união de duas culturas. Então ela traz esse ambiente com a leveza do mar, e eu deixo as pessoas comentarem, eu já mostro o contraste do outro. Se o pessoal quiser comentar. Eu queria saber do nosso grupo lá, o que vocês sentiram com esse ambiente, para depois eu passar para o outro. Acho que o outro impactou mais. Vamos lá, que é próximo, então. É no outro, né? Spoiler. Esse é um outro ambiente também da Adriana, que esse é no térreo e os azulejos portugueses ao andar de cima. E esse ela fez como se fosse vísceras humanas dentro de paredes, esses azulejos brancos. E ela, na verdade, todo o contexto das artes dela, ou é algo natural da história, ou ela quer falar alguma coisa da humanidade, alguma catástrofe. E isso aconteceu, quer ver? Que foi um acidente, chama Linda do Rosário, que é um acidente que aconteceu dia 25 de setembro de 2002, e teve um desabamento num hotel, Linda do Rosário, e um casal foi encontrado morto. Então ela quis mostrar como se o desabamento da arquitetura tivesse pessoas dentro dessas paredes, assim, que tem a história, né, quando desaba uma construção, principalmente quando tem pertences, né, vai um pouco da pessoa para esses destroços. Então ela quis trazer um pouco da história sobre isso, de um desabamento, uma catástrofe que tinham, infelizmente, tiveram vítimas, né? Então essa é uma homenagem que ela fez. E o outro ambiente, deixa o pessoal lá. Esse foi mais chocante, até a Keila, acho que esse que a Keila, não, no outro ambiente que a Keila viu, mas esse outro ambiente que chama Desvio para o Vermelho é do Cildo Meireles. E é um ambiente que ele é todo higienizado, né? Todo lindo, você tem que andar descalço, né? Você tem que andar sem sapatos porque é um carpete vermelho. E ele, virando à esquerda lá nos fundos, nós temos como se fosse um quartinho da bagunça, assim, onde que tem as coisas que não são tão bonitas. Que é um ambiente todo escuro. Faça mais um. Ele tem todo escuro e o chão é vermelho, com esse rio vermelho, assim, que relembra o sangue, né, a violência, e algo que não é tão bonito quanto um ambiente todo organizado. E aí nós temos essa garrafa, e também tem a música, que eu esqueci de falar, que é um gotejar de sangue, que é da... Nossa, tudo fabuloso, né? Que é o sangue que sai da torneira. E aquele até falou, parece que a gente tá meio bagunçado no ambiente, porque o lavatório ele tá tombado, e parece que você não tá com os pés no chão, parece que você tá solto no ambiente, porque não tá tudo retinho. Então, esse contraste de um ambiente totalmente higienizado, você tem até que tirar os sapatos para esse cantinho reservado, e mostra a violência e algo que não é tão bonito, né, quanto o sangue e a morte. Pessoal da equipe, quiser comentar. Então, você estava com um problema na câmera. A câmera, então, essa câmera minha, ela fica saindo. Esse segundo ambiente que a Jéssica mostrou, eu visitei ele, eu fui lá em Otim tem uns 2 meses, e eu achei super interessante. Até falei com as meninas, porque, assim, parece que até o ar lá era vermelho. Era um ar pesado e, ao mesmo tempo, era realmente um lugar muito limpo. E quando a gente vira e entra nessa sala escura, como a sala é muito escura e tem um foco de luz só nesse lavatório, e ele é torto na parede. Então, quando eu entrei, a impressão que tinha que eu não estava conseguindo andar no ambiente, porque a minha percepção ali ficou totalmente desconfigurada, assim. Eu achei super interessante, muito, muito legal. Essa outra primeira que ela apresentou, eu não vi. Eu não sei se essa é itinerante, mas essa eu não vi.
E eu achei muito interessante ela também, agora que você mostrou, justamente por isso, porque as construções são feitas a partir de lutos, a partir de mortes, né? Todas as nossas construções são assim. A gente precisa ir passando por processos de lutos para se construir. Então, se a gente trazer para a nossa estrutura também, né, não só a estrutura física mesmo, de prédios, enfim, faz muito sentido, é muito interessante. Quero ver, quero voltar lá. Então, lá, essa galeria, ela fica mais reservada, porque lá em Otim é tão grande, gente, que você tem que pegar o carrinho, porque você não aguenta andar de tão enorme que é. E é uma coisa que o da Adriana é uma construção só para ela, aí tem o térreo e o andar de cima, aí o térreo é a parte das vísceras dentro da parede, e o andar de cima é o mar. E aí é bem, bem legal. Isa falou é uma coisa que incomoda, né, o lavatório torto. Sim, é uma sensação, sim, é muito, tem que ir lá, pessoalmente. Uhum. Eu não consegui visitar muita coisa, eu visitei só as galerias ali mais perto dos restaurantes mesmo, porque a gente chegou tarde lá, então não deu tempo. Uhum. Acho que gasta uns 2 dias para visitar tudo, eu acho, né? Muito grande. Semana, na verdade. É muito grande, é muito grande. Eu achei lindas as coisas que é uma boa proposta para a gente incluir dentro dos nossos encontros presenciais para poder fazer um encontro. Aliás, a internet lá é ótima. Já... Depois até atender lá. Cansei. É lindo, gente. É um lugar que não dá vontade de ir embora, assim. Tem vontade de morar lá. Muito gostoso. Uhum. Bom. Eliana agora, pode. Pode falar? Eu vi que a Maria abriu a câmera, porque ela queria falar na frente aí. Eu acho que a Juliana levantou a mão. Eu vou falar, mas assim, a impressão que eu tive pelas fotos, porque eu não conheço, eles acabaram de falar que foi construído por causa de luto. O azulejo branco com as vísceras dentro é uma homenagem que ela fez por um desabamento de um hotel, que tinha um casal que foi encontrado nos destroços. Agora, o do último ambiente também ou não? O outro ambiente é um contraste entre uma sala totalmente higienizada, né, e um quartinho escuro que tem algo que não é tão bom, né, que a gente deixa escondido. Então, é essa impressão. Então, eu vou falar então pelo que eu vi aqui, porque eu não sei direito a história das imagens e das idealizações aí que foi realizado os projetos aí, eu não sei qual a palavra certa, gente. Intervenção artística. Me remeteu a Menarca. Quando a gente nasce, a gente é, tipo, jogado no mundo, a gente não escolhe. Por isso que eu até falei assim, uma das palavras lá era escolha. E a outra, violência. Você é expulso no mundo. Você cai aqui de paraquedas e você não escolheu, você está aqui. E aí, aquela torneirinha lá na pia me lembrou a Menarca. E quando vocês falaram assim, o primeiro ambiente é bem higienizado, é igual você vai sendo criada ali numa redoma, digamos, pelos pais, né? E é tudo muito a princesinha da família, a princesinha do papai e da mamãe, e depois encarar a vida, né? A Menarca descendo ali, e aí você vai de novo ser jogada no mundo e fazer suas escolhas e se estruturar. Essa que foi a minha impressão. Muito bom. Ótimo. Érica, você ia falar? Falar, não sei se vocês vão escutar bem, porque eu estou num lugar muito barulhento hoje, está difícil aqui. Mas assim, eu também não conheço, por incrível que pareça, sou de Belo Horizonte, vivi mais da metade da minha vida lá e não conheço Inhotim, né? Vivo planejando, nunca vou. Então eu estou igual a Juliana, assim, né? As impressões minhas são da foto, mas também é da fala de vocês, né? E eu fiquei muito marcada com a palavra higienizado que a Jéssica usa, porque parece uma interpretação muito pessoal, assim, né? Só ela usou essa palavra higienizado. A Keila falou limpo, que é diferente, né? Mas, assim, eu não sei se é porque eu estou preparando uma palestra que eu vou dar no final de setembro, estou estudando sobre o caos, e o que eu consigo ver, né, esse impacto que o caos causa, né? Que é muito contato que a gente tem, às vezes, com conteúdo inconsciente, que te dá uma sensação de caos, aquilo que não se tem controle, né?
por isso que eu me peguei na palavra da Jéssica de higiene, né? Porque você entra num ambiente que você interpreta como higienizado e, de repente, você se depara com uma sala escura com sangue, que normalmente a gente remete ao sujo, né? Ao que não se tem controle, e aí causa esse impacto, né? E, eu não sei, eu acho que entrar em terapia é muito entrar com esse caos interior, né? Muito... Assim, o trabalho que a gente faz com o paciente é muito isso, né? O paciente traz o caos, né? E eu estou assim, envolvida com esse assunto de caos mesmo, né? Então, as imagens me remetem muito a isso, né? Aquilo que não se tem como controlar, aquilo que muitas vezes não tem lógica, né? Essa coisa alógica e atemporal do inconsciente. É isso que eu fiquei pensando aqui. Muito bom, muito bem colocado aí, o Érica. Muito Gostei. bonito, né? O paciente trazer o caos. Muito bom. Bom, rapidamente, vamos lá para outra equipe. Sei que teria muitas coisas aí para a gente dizer, né, dessa experiência. Depois a gente pode divulgar aí para o pessoal também fazer essa degustação do iotim, né? Claro que é uma coisa para ser vivida lá, né? Mas poder pensar um pouquinho, né? A equipe da Dúnia a Dúnia colocou aqui, quem estava lá trabalhando com Dúnia, e o Anderson, a equipe toda, trouxeram uma proposta, né, de uma obra de arte que é vista no Instagram, né, que tem aqui, quem está aí na equipe quiser comentar brevemente, né, como foi essa experiência, o que seria essa proposta, quem é artista, de repente, se souberem. Bem chocante. Olha, eu não conheci esse artista, acho que foi a Duni que ela mandou no chat do nosso grupo, e aí eu comecei a olhar as obras dele, né? Mas todas transmitem vários significados, muitas emoções e reflexão, principalmente, né? Essa que a gente escolheu, não sei se alguém do grupo se disponibiliza a falar, mas já adiantando, ela é bem reflexiva e na própria legenda fala do desespero na procura pelo eu, né? E é interessante quando a gente analisa, porque essas carinhas, que seriam a procura do eu, nenhuma você vai ver feliz. E eu não sei se é correto, mas eu tentei fazer uma observação disso, que seria que o nosso processo de conhecimento, conhecer o nosso eu é muito doloroso. E isso demanda um desespero, né? Que essa boca aberta, esse conhecer nossos limites, nossas falhas, tudo isso é um choque pra gente. Se alguém mais quiser comentar, por favor. O que vai apontar, né, no fim das contas, que a Dona colocou aqui, né, eu vou ler que está com problema no áudio, né, na procura de um eu verdadeiro, de uma essência, só achamos algo que não sendo eu, fala em nós, a fenda, né, o inconsciente. É isso. O eu é apenas uma né, assim, ele não é, né, ele não tem uma consistência, ele é um faz de conta, né, que engana bem, é um bom enganador, no fim das contas. Por isso que a psicanálise não vai adaptar o sujeito ao eu, mas ao contrário, porque o eu, ele rechaça exatamente a porção do inconsciente, né? Mas é poder colocar o sujeito nessa relação com esse inconsciente que vai fazer com que ele faça outra coisa, inclusive entenda que a sacada da coisa não é o ser, mas é o movimentar, é o vir a ser, é o continuar, é o movimento. A gente só deduz algo de nós, não chegando à essência do eu. Isso não existe. É uma grande ilusão, isso. A gente só deduz algo de nós a partir do movimento que nós fazemos ou deixamos de fazer. É isso que interessa, né, no fim das contas. Sei que vocês teriam muita coisa também para
trazer, mas eu achei fantástico, acho que mais uma obra para a gente poder compartilhar, eu achei muito legal isso. Tem uma coisa nessa experiência toda, eu estou tentando ser bem rigoroso com o nosso combinado de tempo, né, e o exercício que é, né, tentar falar isso dentro de um tempo, com todos os obstáculos e problemas tecnológicos que às vezes acontecem. Mas tem uma coisa dessa experiência que eu quero dividir com vocês, que não está nesse seminário, mas que é interessante, que quando o Lacan, para a gente ir finalizando, o Lacan, num outro momento, num texto, que está, fizemos esse momento da partilha aí, né, dessa experiência, tem um momento que o Lacan, lá em Variantes do Tratamento Padrão, um texto que está nos escritos, o Lacan usa uma historinha para contar, né, a partir dessa questão desse vazio, a partir dessa questão dessa ânsia, que é o que visa a psicanálise. É fazer com isso que é faltoso, com o que é vazio, e que é porque é vazio, nos convoca sempre ao movimento e à invenção. A psicanálise não tem as receitas, assim como nenhuma outra terapêutica tem. Mas a psicanálise, ela propõe uma invenção de cada sujeito frente a esse vazio existencial, esse vazio do próprio funcionamento psíquico. Lacan usa uma ideia interessante, ele conta a partir da ideia do morcego. Vocês sabem disso, né? O morcego, ele tem uma característica, que ele lembra aí um rato e ele lembra um pássaro, e vocês sabem do morcego também, que o morcego, ele é cego, ele se orienta a partir do som. O Lacan vai contar a história, né, para dizer do fazer do analista, da história em que, num certo momento, o predador chega para abocanhar o morcego, e o morcego vai dizer, olha que rato, né? O predador vai dizer para o morcego, nossa, você é um passarinho muito bonito, muito gostoso, vou comer você. E aí o morcego, muito esperto, ele vai dizer, não, olha só, eu não sou um passarinho, eu sou um rato, olha para minha cara, eu sou um rato. E ele se livra disso, ele sai desse espaço, ele se desloca, até ele reencontrar um outro predador que vai chegar para ele e vai dizer, nossa, uau, você é um rato, que delícia, um rato muito bonito, eu vou comer você. E ele vai dizer, não, olha só, você está muito enganado, o que você está vendo não é o que eu sou, de forma alguma, porque no fim das contas eu não sou um rato, você não está vendo as minhas asas, como eu vou, eu sou um passarinho. Essa metáfora, ela serve para a gente contar a experiência do que é o fazer de um psicanalista. O psicanalista, ele jamais, repito, ele jamais pode estar onde o paciente espera que ele esteja. Ele jamais pode ser aquilo que o paciente acha que ele é. Porque se ele for e houver essa correspondência, o paciente deixa de caminhar. Ele vai se identificar com esse analista, né? A proposta da psicanálise não é a de mais uma identificação, é da promoção do movimento. É porque o psicanalista faz com esse engano, que é um engano que está no nosso olhar, daquilo que a gente acha que vê, é com esse engano que o analista se desloca e convoca um movimento ao paciente. Nesse aspecto, o psicanalista não se orienta pelo que é visto, mas ele se orienta, tal como o morcego, pelo que é escutado. Eu acho essa história que o Lacan conta nesse texto belíssima para ilustrar o que é o fazer do psicanalista. Não é no onde é visto, não é olhar, ele é enganador, não é onde é visado, mas é podendo jogar com esse faz de conta,
que o analista promove o movimento, e é a promoção do movimento que leva ao paciente a construir, leva ao paciente a inventar. Então, nós não trabalhamos com o visto, a gente trabalha com o que é escutado. Essa é a grande provocação de Lacan nessa lição, de recolocar para nós, na psicanálise, e para o grande cerne, que é a escuta. Né? Todas as ciências se baseiam no que é visto, na comprovação do visto, mas a psicanálise se deduz como um método daquilo que é escutado. Muito bom, não é isso, né? Gente, eu acho que é isso, né? Assim, fizemos uma aventura incrível aqui hoje, uma aventura para ser escutada, não só vista, para ser essencialmente escutada, né? Esse espaço de vazio, né, Dunia? De invenção, de construção, maravilha, né? Então, é isso, a gente conseguiu fazer, a gente conseguiu, dentro do tempo, a gente atrasou um pouquinho para começar, e olha, estou assim, dentro do tempo, para remeter ao que o Lacan, como ele encerra de uma forma belíssima, né? Ele diz assim, fechando com a pontualidade do tempo, né? Convocando o que tem mais a dizer, e ele vai dizer, ó, faltam perguntas, faltam também respostas, mas é assim, falta, é porque falta que a gente continua, que a gente insiste, é na insistência que a gente se encontra aí, já no próximo encontro, daqui 15 dias, Obrigado a vocês aí pela presença, né, pela presença, ausência, pela ausência da presença, pela falta que nos mantém, que nos mobiliza, que nos faz relançar o encontro. Obrigado a vocês. Tchau, tchau, gente. Obrigada, gente.